dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que o Senhor fez para nós. E aqui estamos, no nosso propósito de leitura bíblica para fazer a nossa leitura de hoje. Hoje, dia 29/7, nós vamos continuar Isaías, do capítulo 9 ao capítulo 12. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que esse seja o melhor dia da sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e as misericórdias dele se renovam cada manhã. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Vamos orar para começar? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém? Amém. Feche os seus olhos, respira fundo. Pai, a Te rendemos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E nós Te agradecemos, ó Deus amado, pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Sua misericórdia, que se renovou mais esta manhã. Obrigada, Senhor, por me trazer em paz, por estar aqui, ó Deus amado. Obrigada, ó Deus amado, por tudo quanto o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Desde já eu já agradeço, porque eu sei que vai ser extraordinário. Vai ser, ó Pai, sobrenatural, e eu tomo posse, ó Pai, de uma transformação que só o Senhor pode fazer. O Senhor é bom e maravilhoso, e eu quero, ó Pai amado, cada dia mais conhecer o Senhor e a Tua palavra, e ter, ó Pai amado, esse relacionamento contigo. Deus, olhe para cada um que aqui está, aqueles ainda que vão passar por aqui, que o Senhor esteja com cada um, abençoando cada vida, abençoando, ó Deus amado, aqueles que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai amado, pela vida da Jaque agora, que o Senhor abençoe a sua vida sempre, guarda e direciona os seus caminhos em todo o tempo, guarda a sua família, os seus, e que o Senhor venha abençoar, ó Deus amado, em nome de Jesus, onde estiver, que o Senhor venha, ó Pai, fazer resplandecer a sua glória sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, que Deus abençoe, Deus é bom. E aqui estamos, fora do nosso local, mas graças a Deus vamos fazer a nossa leitura. Não vamos parar. Amém? Vamos lá. Isaías, do capítulo 9 ao 12. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será estenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Jebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem dos despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. O Isaías ele falava do Messias, que já viria, e ele veio, Versículo 7, do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino,
para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluias. Versículo 8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo esse povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por trás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca encancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça de Iacalda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e o que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos. E toda boca profere doidices. Contudo, isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará a seu irmão. Se cortar a banda direta, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. São as ameaças contra o reino de Israel, né? Nós vimos que Israel é a cidade santa e ela tem sido, né, alvo de guerra, exatamente aqui. O profeta Isaías já proferia isso. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos escravizãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrematarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem morrereis para obter socorro onde deixardes a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, ele tome o despojo e a ponha para ser pisada aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine. Antes, no seu coração interno, destruir e desraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Bom dia Rosana, bom dia, estamos aqui na nossa leitura bíblica, agora lendo
Isaías capítulo 10, estamos no versículo 9. Não é Calno como Carquemis, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as da Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém a seus ídolos? Bom dia, Rosana, a paz. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isso e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achei à minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntarei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, e abrisse a boca ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar o que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrasa e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será queimado, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapos da sua casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição determinada, transbordando a justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos, a ele executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não tema, povo meu, que habita em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, a madeira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se consumirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micamás lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gebeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filho de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Nesse mesmo dia parará em Nob, assinará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o horteiro de
cortará os ramos com violência, e os de alta estrutura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com o ferro e a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebanho do tronco de Jessé, e das suas raízes o novo fortificará. E o repouso sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com os cabritos se deitará, e o bezerro e o filho do leão, de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do caminho do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que se restarem da Síria e do Egito, e os patros da Etiópia e de Elão e de Siná e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntarão os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, e Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e o ferindo dividi-lo-á em 7 correntes que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu à terra do Egito. Deus é maravilhoso, né? A profecia, ela vai se cumprir. E Deus promete aqui juntar todo o povo de Israel. Capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado seu povo. E dirá naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez grandiosas coisas grandiosas. Sabe-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor
e santo de Israel no meio de ti. Amém? Deus é maravilhoso, né? E Israel será restaurado. E Deus vai vir buscar a sua terra prometida, o povo escolhido, terra santa. E nós amamos Israel, né? Lá em Neemias, eu já diria, quem diz que ama Israel será abençoado. E nós amamos Israel, porque Israel é terra santa, é terra escolhida. E o Senhor virá juntar o seu povo. Amém? Nós acabamos de ler até o capítulo 2 de Isaías. Se você puder, volta com o tempo, medita, busca as referências, estude isso mesmo, porque é conhecimento e é revelação da palavra de Deus do que irá acontecer. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa. Nós vamos orar para entregar mais uma vez o nosso dia e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar conhecendo a sua palavra. Amém? Deus é bom. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e te entronizamos, porque só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Obrigada, ó Pai amado, pela revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha trazendo entendimento por meio do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos conhecer e nos preparar para a vinda do Senhor. Eis que o Senhor vem e os nossos corações anseiam, ó Pai, a nossa alma anseia por Ti. E nós queremos sim, ó Pai, estar preparados. E sim, Deus, fazer com que o Senhor venha mais rápido, que nós venhamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Que nós venhamos, ó Pai amado, transbordar o Seu amor àqueles, ó Pai eterno, que necessitam e que precisam de Ti. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e nós vamos continuar no nosso propósito de leitura bíblica. Estaremos aqui amanhã para continuar nossa leitura. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.